Houve 7 dispensação e nós estamos vivendo a sexta, que é a dispensação da graça. Mas uma pergunta eu faço a você: na dispensação da graça há profecia? Se há profecia, há profeta. Mas o que diz a Bíblia Sagrada? Tendo em vista que na quinta dispensação, a dispensação da lei, aí sim, teria que haver profeta, porque Deus falava por intermédio dos profetas. Mas na dispensação da graça não há necessidade e não há como ter profecia, porque aí Deus já não fala por intermédio de profeta, mas Deus fala por intermédio da sua palavra. Dentro da Bíblia Sagrada, no verso 13 do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, está escrito: a lei e os profetas profetizaram até João. Olha só, a lei e os profetas profetizaram até João. Isso, observamos que João foi o último profeta. Agora sai João e entra quem? Jesus Cristo. Se Jesus Cristo entrou para trazer o Evangelho de Cristo, na lei não havia o Evangelho. Capítulo 1 e verso 17 do Evangelho de São João está escrito: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, na lei de Moisés, sim, teria que haver profeta. Por quê? Porque Deus falava com o povo, com os pais e filhos, por intermédio do profeta. Hoje, já não. Entrou o que? A dispensação da graça. Agora não tem profeta. Se não tem profeta, não há profecia. Observa que continuo eu dentro do texto sagrado, do verso 13 do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. Se a lei e os profetas profetizaram até João, então cessou a profecia. Porque nós não estamos vivendo na lei, mas estamos vivendo na graça. Então quer dizer o quê? Que sai a profecia, sai os profetas e entra o quê? O Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo não era pregado na lei, que era a quinta dispensação. Então Deus falava por intermédio dos profetas aos pais e filhos. E não nos dias que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo não debaixo da lei, mas na graça. Capítulo 1 e verso 1 do livro de Hebreu está escrito: havendo Deus falado antigamente, olha só, através dos profetas, aos pais, aos filhos, hoje fala a nós por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Veja só. Então quer dizer o quê? Deus não vai usar uma pessoa em profecia? Não. Então não tem profeta. Continuo eu dentro desse texto maravilhoso do livro de Hebreu, capítulo 1 e verso 1. Havendo Deus falado no passado. Mas por que Deus falava no passado por intermédio de profeta? Porque não havia o Evangelho de Cristo. Jesus não tinha vindo a este mundo. Agora, vindo Jesus a este mundo, não tem profecia mais, não tem mais profeta, mas sim existe mensageiro, pregador do Evangelho de Cristo, que é o contrário de profeta. Dentro do Evangelho de São Lucas, do capítulo 16 e verso 16, está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Olha aí, ó. Quer dizer o quê? Não tem mais profeta no século 21 que vivemos. Se não tem profeta, então não tem profecia. Mas por que então que está surgindo essas profecias? Por que está surgindo esses profetas? Olha, a Bíblia não está dando direito de eles profetizar. E nem tampouco a Bíblia dá o direito de ele ser profeta. Então quer dizer o quê? Está vindo algo aí equivocado. Não pela Bíblia Sagrada, mas que estão se equivocando é os próprios homens, as próprias mulheres que se julgam ser profeta e profetiza dizendo que é Deus que está falando por intermédio da sua boca. E a Bíblia é categórica em dizer no verso 16, do capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, que a lei e os profetas duraram até João, cessou. Agora, olha só a parte B do versículo 16, do capítulo 16 do Evangelho de São Lucas. Emprega agora
forçá-los a entrar no reino de Deus. Ou seja, na lei, não tinha como entrar no reino de Deus. Não. Por quê? Porque na lei, o céu não estava aberto, o paraíso não estava aberto. Então, na lei, tinha que haver profecia, que era a quinta dispensação. E a quarta dispensação, a dispensação dos governo, dos reis. E nós não estamos vivendo na dispensação dos reis. Um exemplo, se essas profecias, se esse profeta fosse verdadeiro pela Bíblia Sagrada, então quer dizer o quê? O próprio Deus fazia com que esses profetas iam lá profetizar para quem? Ao nosso presidente. Então quer dizer o quê? Como que está surgindo profecia somente para a igreja de Cristo? Somente para quem está dentro da casa de Deus. Veja que analisa, pense, medite que tem alguma coisa de errado. Não na Bíblia, mas nesses profetas, nessas profecias. Observe um detalhe muito importante. Existem países aqui no mundo que estão vivendo em a lei de Moisés, para se cumprir 1,17 do Evangelho de São João, a parte A do versículo. A lei foi dada por Moisés, estamos ainda debaixo da lei. Se a Bíblia, se Deus usasse os profetas, então quer dizer o quê? Deus iria usar profeta para ir lá profetizar para os reis. Porque ainda aqui na terra tem país que é rei, não é governo. Então quer dizer o quê? Estaria contrariando a Bíblia, porque nós não estamos vivendo na lei de Moisés. Nós não estamos vivendo a quinta dispensação. Nós estamos vivendo a sexta dispensação. Então, na sexta dispensação, não é proibido pregar o evangelho. Na sexta dispensação, Jesus Cristo veio para que todos nós viéssemos crer, não na lei, mas crer em Jesus Cristo, crer na verdade, que é Jesus. Então, não tem profecia e também não tem profeta. Agora, esses profetas que estão dizendo aí, que estão profetizando, se fosse verdadeiro eles, se elas fossem verdadeiras, então iria lá nesses países que até a roupa deles andam que nem andavam no tempo de Moisés, e cujo lá há rei. Então, que Deus é esse? Capítulo 15, verso 3 de Provérbios, está escrito que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Quer dizer o que? Deus ia enviar profeta para ir profetizar lá contra esse rei. Então, quer dizer o quê? Por que que é só aqui, no Brasil? Então, tem alguma coisa de errado. E o erro está nesses profetas. Capítulo 4, e verso 1 da primeira epístola do apóstolo João, está escrito assim: ora, amado, provai e vede se os Espíritos são de Deus. Essa palavra Espírito, do capítulo 4, e verso 1 da primeira epístola do apóstolo João, é letra minúscula. É Espírito do homem, é Espírito da mulher. E no mesmo capítulo 4, e verso 5 e verso 6, da mesma primeira epístola do apóstolo João, está escrito assim: do mundo são, e os mundos ouvem. Nós somos de Deus. Quem é de Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim sabemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, essa palavra espírito é letra minúscula e não letra maiúscula. Mesmo eu sendo um homem de Deus e você sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus, a Bíblia não dá o direito de você profetizar. A Bíblia não dá o direito de eu profetizar, porque nós não estamos vivendo na lei, nós estamos vivendo na graça. Então não há profecia e não há profeta. Agora, como é que pode? Esse espírito do erro é o meu fôlego de vida, é o que eu estou falando com você. Então se empolgam, aí eu sou o Deus que fala contigo. Mas espera um pouquinho, que Deus é esse? Sendo que a Bíblia não dá o direito de profecia. Então, vocês têm que examinar, porque capítulo 4 e verso 1 da primeira epístola do apóstolo João está dizendo: ora, amado, provai e vede se os Espíritos são de Deus. Veja que essa palavra espírito é letra minúscula. Mesmo se um homem de Deus, uma mulher de Deus vem com profecia, eu tenho que examinar a Bíblia e dizer assim: não, esse homem está errado. Isso não é profecia, porque nós não estamos vivendo na lei, nós estamos vivendo na graça. E na graça não há profecia. Para resumir, presta atenção. Capítulo 7, verso 21, verso 22 e verso 23 do Evangelho de São Mateus, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas entrará no reino do meu Pai aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia me dirão: mas Senhor, em teu nome
profetizamos, falamos línguas estranhas, curamos, expulsamos demônio, e eu direi abertamente: apartai-vos de mim que praticai a iniquidade. Veja que dentro desse versículo 21, 22 e 23, do capítulo 7 de São Mateus, está falando de profecia, cura, libertação e língua. Na lei não havia libertação. Na quinta dispensação, que é a dispensação da lei, não havia libertação, havia profecia. Então quer dizer o quê? Se você for olhar para a sexta dispensação que nós estamos vivendo, que é da graça, não há profecia, mas o que? A libertação, cura e dom de língua. E o dom de revelação, que não é enquadrado dentro desse versículo 21, 22 e 23 do capítulo 7 de São Mateus, mas está dentro do capítulo 11 e verso 29 de Paulo aos Romanos e Salmo de número 68, verso 18, que é o dom de revelação e não a profecia, porque a profecia ela vai continuar sim, mas após o arrebatamento da igreja, aí sim vai entrar um governo mundial que vai ser rei, e os 10 governos que vai apoiar da 10 maior potência do mundo, que vai ser reis e vai proibir a pregação do evangelho, enfim, aí sim, possivelmente vem Moisés e Elias como profeta. Mas antes da vinda de Cristo, no século 21, não tem profecia e nem tampouco tem profeta. Julgue entre você e a palavra de Deus. E você que tem versículos que me mostrem isso que eu estou te mostrando dentro da Bíblia, prove para mim, para que eu venha entender e compreender que esse estudo, ele é herético. Mas se você não provar, então quer dizer o quê? A heresia está onde? Não nesse estudo, mas está nessas profecias e nesses profetas.